Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Duarte. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Gonçalo. E sei que nós no último episódio deixámos muita coisa por falar, não é? Ou seja, deixámos em aberto, Sérgio, não é? Estavas a falar do Zangra, mas há qualquer coisa para falar. Mas foi só porque tu me diste um teaser. É só porque foi um teaser, exatamente. E o que mas acho que como num teaser nós podemos falar um bocado de cenas, daquela coisa de previously on o segundo trabalho de Hércules. O que é que acham que faltou por falar antes de nós gostamos sempre de fazer um bocadinho das pontas soltas, não é? Sim, quando sim. saltamos para o que é que outro acham que ficou de episódio. pontas soltas para vocês? Vocês é que são os entendidos do metal, temos que perceber isso. Eu vou deixar aqui o Gonçalo tomar a lead, porque eu acho que o que pode ser engraçado contar ainda sobre os anos 90 é uma certa atipicidade que nós estávamos aqui a tentar chamar regional, experimental, que o metal nos anos 90 tomou. Nós demos muitos exemplos, começando com os Moonspell, de como as bandas de metal estavam a tentar trazer regionalismos e sons originais das suas culturas, misturando-as com as do heavy metal. Mas depois isto ainda se torna mais bizarro ainda. Os anos 90, Gonçalo, são mesmo muito especiais, não é? No contexto do rock e do rock pesado e do heavy metal. Sérgio, nós estamos ainda a olhar para anos como 93, 94, 95. Em 94, uma das bandas que entra no nosso radar são uns finlandeses chamados Amorphis, que no seu segundo álbum pegam num dos livros canónicos da sua cultura, que é o Kalevala, exatamente. O Candelatar é no álbum seguinte, e pegam nos poemas do Kalevala e constroem um álbum chamado Tales from the Thousand Lakes. Esta é a introdução do álbum, totalmente piano durante alguns minutos, para depois começar algo que para mim na altura eu só conseguia descrever como Iron Maiden meets Paradise Lost, ou seja, aquela melodia toda dos Maiden com uma vocalização muito mais pesada, death metal ainda desta fase meio death, meio gótica que os Paradise Lost estavam a atravessar nos anos 90. Os Amorphis, para mim, somente neste álbum, o Tales from the Thousand Lakes e depois no seguinte, no Elegy, foram os anos que eu mais gostei deles, mas eu sei que tu seguiste os Amorphis ainda durante mais algum tempo do que eu, Sérgio. Sim, todos os clipes que eu aqui tenho são do Tales from the Thousand Lakes, e que é um álbum que mostra bem essa tentativa de trazer regionalismos sonoros, para além dos líricos, que esses eram óbvios, não é? Os poemas eram todos retirados do Kalevala, e não deixa de ser um álbum metal, mas em que se nota bem a música popular misturada com o som da guitarra elétrica, e não só da guitarra elétrica, como também do theremin, não é? Que vai ser usado mais amplamente. Eu não sei se nesta faixa da Castaway se será mais fácil de misturar. Não lembro, sinceramente não. Sim. Nesta outra faixa, o Black Winter Day, que já agora deu origem a um EP belíssimo, em que todas as faixas valem a pena. Eu arrisco-me a dizer que é daqueles raros EPs que são tão bons ou melhores que o próprio álbum que o origina. Isso é outra coisa que aqueles anos nos deram. Foram EPs muito bons. EPs, singles, na altura em que a indústria estava virada para isso. Uma das coisas que os Amorphis, não os Amorphis diretamente, mas depois há uma série de bandas de metal de outros países que procuram também transmitir a sua identidade nacional a nível do que é a sua música, do que é a sua cultura, através da maneira como eles criam o metal. Tu tens de Israel os Orphaned Land,
que fazem fizeram uma fusão muito interessante. Eles ainda existem e continuam a fazer coisas, mas cada vez mais progressivas. Mas eles inicialmente faziam uma fusão muito interessante entre a sonoridade típica do Médio Oriente e o death metal. Vindo da Grécia, tinhas, por exemplo, os On Thorns I Lay, que tinham uma sonoridade que era muito mediterrânica. Isto é difícil explicar, mas se tu ouvires, entendes, ok, sim, isto só podia vir do mar Egeu. E tal como este, haverão mais outros exemplos. Tu que conheces um pouco mais o leque musical do que nós, tu achas que este fenómeno aconteceu em geral no rock nesses anos ou não? É um fenómeno um bocadinho metal? No rock não te sei dizer especificamente porque eu não estava a acompanhar cenas de rock na altura, mas não me escandalizaria. Há muitas bandas de um lado um pouco mais industrial, alemão. Esses sim, não é? Que estavam a surgir na altura. Mas repara, voltando à questão do rock que tu levantaste, isto provavelmente aconteceu, não tiveram, foi internacionalização. Eu sei que há N bandas que são incrivelmente populares nos seus países de origem que nunca saíram de lá. E agora tu falas dos alemães, que é um movimento musical chamado Neue Deutsche Art, cujos expoentes máximos são os Rammstein e os Umf. Haverão outros intérpretes neste catálogo relativamente extenso, mas estes dois nomes, especialmente os Rammstein, são sem dúvida os mais conhecidos. Agora, nós não fecharemos o assunto aqui, mas dá motivos para ainda tentar falar sobre uma banda do qual nós fizemos um teaserzinho no episódio passado e que faz as duas coisas que este episódio tem que conseguir fazer. Estou a falar do Zangra, uma banda vinda do Brasil e que também estava a trazer a sonoridade dos sons populares brasileiros, do samba, da bossa nova. E esta é a música Carolina 4. Traz dois indivíduos de quem eu gosto muito musicalmente, o André Matos na voz e o Kiko Loureiro na guitarra, lead. E este álbum era ao mesmo tempo uma homenagem ao achamento do Brasil, às viagens dos navegadores que nos levaram ao Brasil. Tínhamos faixas que eram nomes de naus importantes que fizeram viagens para o Brasil. Tínhamos uma canção belíssima chamada Deep Blue, que é uma espécie de culminar poético de um mundo que se tornava inteiramente oceano, sem terra nenhuma, como nós imaginamos que provavelmente para alguns navegadores, depois de 3 meses no mar, para eles o mundo já era só Deep Blue, já era só mar e nada mais. E de como se parte alegremente para essa espécie de sem esperança, um mar que não tem fim. Um dos principais compositores da banda, o Kiko Loureiro, era um tipo que tinha sido aluno do Mozart Mello, que era um mestre do violão brasileiro. Então ele trazia todos os conhecimentos da música popular tradicional brasileira e mostrava com as regras do heavy metal. E suponho uns segundinhos do Holy Land que mostram bem essa ginga do samba. Eu descobri isto primeiro através dos programas de rádio do António Freitas, à meia-noite, entre a meia-noite e a 1 na Antena 3, do Hipertensão, não é? E isto não tinha nada a ver com as coisas que nós estávamos a ouvir neste preciso momento, mas encantou-me muito
e eu comecei a fazer gravações um bocadinho sem saber o que fazer disto. Nem sequer falámos muito do Zangra, nós os dois, depois não, Gonçalo, na altura quando... Não, nós há bocado estávamos a falar, antes de começarmos a gravar, que eu na mesma altura eu também já teria comprado qualquer coisa de Angra, mas era algo que eu não estaria a seguir com muita atenção. Eu nesta altura dos anos 90 comprava CDs quase cegamente e ia aos meus dealers, por assim dizer, de CDs e comprava coisas quase a peso e juntava a coleção e com alguma vergonha admito que eu tive CDs que nunca chegaram a sair sequer do plástico, mas eu começo a prestar atenção a Angra talvez um ano depois disto. Aqui estamos em 96. Então, em 96 nós já tínhamos alguns anos dos Cradle of Filth, dos Moonspell, dos Samael, dos Tiamat. São bandas que tiveram nestes poucos anos também uma evolução muito interessante de acompanhar, porque eles passam do muito pesado para gradualmente também apresentar uma fase experimental. Por esta altura, Sérgio, eu também começo a procurar outras coisas no metal e eu sei que foi nesta altura, estamos a olhar para 96, 97, que eu acabo por dar um passito um bocado atrás das minhas audições e também eu volto ao Power Metal. Neste caso, os Angra, somente com o álbum Fireworks que saiu nessa altura, que tinha uma música fantástica dedicada à cidade de Lisboa chamada Lisbon. Também os Blind Guardian, que eu, como Sérgio, apreciamos, e eu continuo a achar que o Quincy tem uma das melhores vozes de sempre. O tipo é mesmo, tem uma voz fenomenal. Anzi Kirsch. Sim. Que eu dava ao Duarte eu fazia compilações para o Duarte com... O mais estavas a falar do nome, eu já ouvi falar deste nome em algum lado. Eu fazia compilações para o Duarte com o nome de Scream, que era só dedicado aos vocalistas mais intensos, com uma capa e tudo, do heavy metal. Com uma capa para poder ter no iPad, no iPod, com uma capazinha disponível para poder... E eu punha faixas era o que? Era o Night at the Opera, que era um dos álbuns de Blind Guardian, não era? Night at the Opera. Night at the Opera, esse já é um bocadinho mais à frente. Certo, sim. certo, sim. Já estamos longe creio daqueles que seja anos dos Blind Guardian. que chega ao Nightfall in Middle Earth. In Middle Earth. E tu sabes que eu quero dar aqui um crédito muito específico a uma pessoa, porque eu não entro novamente nesta sonoridade do Power Metal do nada. Quem seguia mais esta sonoridade era um amigo nosso, o Tiago. E o Tiago, nesta altura, estava muito virado. Ele que sempre foi um tipo que gostando muito de metal, ele gostava de coisas muito específicas. A banda favorita dele de sempre é os Paradise Lost, mas ele também foi um tipo que gosta muito do Yngwie Malmsteen, do Steve Vai, do Satriani, e então muito da sonoridade que ele ouvia na altura era definida pela guitarra. E então é o Tiago que depois me volta a meter coisas à frente, como os Halloween, para quem eu confesso que já tinha perdido um bocado de paciência, porque eu adorei os Keepers of the Seven Keys, mas depois o Chameleon e o Pink Bubbles Go Ape foram álbuns que fizeram com que qualquer sentimento que eu nutrisse pelos Halloween na altura desvanecesse um bom bocado,
E eu sei que eles eventualmente chegaram a um ponto em que voltaram a fazer coisas muito boas, mas eu não estava a acompanhar. E é este Tiago que me começa a meter isso tudo à frente, e eu começo novamente a ouvir os Halloween, os Blind Guardian, ouço também Angra, há, sei lá, uma data de cenas de power metal da altura, sei lá, os Jack Panzer e coisas assim do género, os Freedom Call, para mim também começa a entrar o Tobias Sammet, certo. Com Sim, Ed Guy e mais tarde com a Avantasia, sim, que era uma espécie de ópera metal passado num secondary world à maneira do Tolkien, não é? Sim. Hammerfall, obviamente. Tinha o primeiro álbum, que é provavelmente o melhor álbum da carreira dos Hammerfall, o Glory to the Brave. Sim, tem hinos fantásticos. Sérgio, tu sabes que eu odiei esse álbum durante anos. Então conta. Odiei porque eu comprei esse álbum no meu dealer na altura, mais uma vez às escuras, não fazia ideia do que aquilo era, e cheguei a casa, meti aquilo a tocar e tipo, devem estar a brincar comigo, o que é isto, meu? Porque eu não estava nada habituado a ouvir a power metal. Tão power metal como aquele. Aquele é muito power metal, não é tão power metal quanto o power metal se tornou nos anos posteriores, que quase se tornou uma caricatura de power metal. Sim. Mas na altura ouvi aquilo e considerando o peso das coisas que nós estávamos a ouvir, e sei lá, havia muito virtuosismo nas coisas que nós ouvíamos que eu não reconhecia no power metal, que existia também, à sua maneira, obviamente que sim. Eu ouvi aquilo e dei o CD à Dora. Foi tipo, olha, comprei um CD para ti. Tinha comprado um CD para mim, mas não. Ofereci-lhe o CD. E ela adorou, o que foi uma coisa que me deixou ainda mais lixado, porque ela depois... eu sempre me encontrava com ela, isto ainda na altura dos Walkmans, ela estava sempre a ouvir a porcaria do Glory to the Brave. E para ajudar à festa, o Tiago também adorava o álbum. Eu, a dada altura pensei, bem, tem que dar uma chance a isto. Como é que eu sou a única pessoa que está do lado errado da história nisto? Eventualmente houve um dia em que eu vi o álbum, e houve uma música em particular. O álbum tem para mim é um punhado de belíssimas músicas, mas tem para aí talvez umas 4, 5 que são as melhores de todas. A balada é uma delas, o Glory to the Brave, sem dúvida. Eu gosto muito do I Believe. Há uma outra que é o Where the Dragon Lies Bleeding, uma coisa assim, se não falha a memória. Sim. Que é um indie power metal mesmo, daqueles clássicos, e o Stone Cold. E foi o Stone Cold que me fez, isto até é giro, ok, eu não estou a olhar para isto da maneira que deveria estar a olhar. Então aí sim, a minha opinião sobre Hammerfall mudou. E tu tens bastante. razão quando dizes que de facto o power metal tornou-se tongue-in-cheek, não é uma caricatura de si próprio, mas nessa altura estava-se a fazer power metal com convicção. Sim. E eu acho que a coisa acaba provavelmente com uma das bandas que eu mais gostei do power metal, que foram os Lost Horizon, e que tinham uma voz excessiva de Daniel Hyman. Esta é a faixa Highlander do álbum A Flame to the Ground Beneath, de 2003. E isto é power metal, os vocais lá no alto, sons de guitarra super intensos. E eu aproveito para fazer aqui justiça a uma banda que também entra na minha vida nessa altura, são os Stratovarius. E os Stratovarius, que de certo modo acabavam por ser
não vou dizer o expoente máximo, mas estava mesmo no pináculo dos tipos que eram absolutos génios individualmente nas suas respectivas disciplinas e depois juntos faziam coisas de uma qualidade soberba. E ainda antes dos Lost Horizon, Sérgio, não nos podemos esquecer dos Rhapsody. Verdade. Que foram o Luca Turilli, não era? Que era o guitarrista e a mente que estava por trás do projeto, que decide criar um power metal muito sinfónico, muito dado também à fantasia, à high fantasy, na veia do Tolkien e de outros escritores. Para mim os Angra fazem a minha segunda vida no heavy metal, porque põe muito interessado no metal virado para a guitarra. E como vocês sabem, eu a dada altura decidi comprar uma guitarra, e isso acontece muito por causa do Kiko Loureiro. Eu já agora ponho a última referência ao Kiko Loureiro para se sentir bem aquele ritmo da música popular brasileira misturada com o rock pesado. Uma música chamada Pau de Arara. Isto depois vai-me deixar, no fundo, a caminho do metal que eu passei a ouvir mais nos anos 2000. Eu depois, no fundo, acabei por encostar um bocadinho aos gostos do nosso amigo Tiago e fiquei muito virado para a guitarra elétrica, que era uma coisa que no metal dos anos 90 que nós ouvíamos era secundário, não é? Raramente havia solos de guitarra nas coisas que nós estávamos a ouvir, em Cradle of Filth, em Anathema, havia, mas não dominava. Era, sim. Havias mais em Cradle do que propriamente em Tiamat ou em Samael, mas não era nada que se parecesse. E no teu caso, o que é que tu estavas a fazer? Quando nós aqui nos separamos a caminho de eu ter entrado na faculdade, tu teres sido pai e por aí fora. Então, a dada altura, nos anos 90, e aqui já estamos a olhar para talvez 98, eu deixei de morar, aliás, não era que eu não morasse ainda em Lisboa, mas eu passei a passar mais tempo da minha vida na margem sul, nos Forjos da Mora, onde eu, a mãe do meu filho e depois um pouco mais tarde o meu filhote, quando nasceu, vivíamos. E aqui eu tive um projeto relativamente engraçado e que, para uma certa infelicidade minha, não sobreviveu durante muitos anos, mas eu tive uma espécie de man cave na casa que partilhava com a Dora, que era basicamente uma garagem que a casa tinha, que estava atulhada de tudo. Aquilo, tu abrias a porta e quase não te conseguias mexer lá dentro. Tinha todo o tipo de tralha, e eu uma vez, a certa altura, falei com a Dora e com a irmã, que morava connosco também, e perguntei-lhes se eu podia dar um jeito àquilo. Talvez não tenha sido a primeira, talvez tenha sido necessário alguma graxa adicional, mas eventualmente elas lá disseram: vá, limpa lá o espaço, faz lá do espaço aquilo que quiseres. E ao fim de algumas sessões de limpeza e de organização, ficou metal, ficou fantástico. Não ficou exatamente como eu gostaria que tivesse ficado. Tinha vitrines, tinha cómics até a abarrotar todas as estantes.
as vitrines pode-se dizer que tinham action figures da Marvel, bustos como é que se chamava o escultor da Bowen sim. Designs. Tinha estátuas também. Estátuas do Sim. Thor, do Daredevil, do Doctor Doom. Eu lembro-me num dia o Sérgio estar-me a contar Tinha um a história Os toda Legos do Star Wars. É pá, lembro. devias ter visto a Man Cave do Gonçalo, aquilo que é. E na altura nós ainda não vivíamos em casa sozinhos. Sim, ainda estávamos em casa dos pais. E era tipo, uau, é isto, vai ser o nosso futuro, uma casa com uma Muitos garagem Man CDs Cave. de metal. Yeah. O Sérgio disse que havia lá um alvo. Pá, eu tinha um alvo, tinha umas setinhas. E nós de vez em quando, Sérgio, has de lembrar que o bar também estava lá. Sim, Então, o bar. eu tinha um bar relativamente bem recheado de whiskies e de jeans e coisas afim de género. Então, quando o Sérgio de vez em quando me visitava lá em casa, acabávamos sempre na Man Cave a beber qualquer coisa e a mandar umas setas contra o Essa alvo. foi a única parte que tu nunca enunciaste do bar. Havia umas Mas- boas garrafas de Johnny Walker, Sim. daquelas com mais anos. Sim, aquelas de pôr mal com 12 anos. E pá, Pontaria e eu nunca fomos Sim, pessoas sim. que nos dessemos muito bem. E eu lembro-me que uma vez, eu não sei se estavas lá, Sérgio, mas ao mandar a seta contra o alvo, foi de encontro a um vidro. Eu não estava lá dessa vez, mas lembro-me de ver, pareciam tiros de bala Sim. nos vidros da garagem. Muito má pontaria. Nessa garagem só falta uma coisa muito específica que eu na altura não tive tempo para concretizar. Ela não tinha eletricidade. Então nós basicamente só podíamos ficar lá enquanto houvesse luz natural, ou então se quiséssemos ter eletricidade lá tinhas de fazer uma ilha de correntes, de extensões. Então, mas não. Não, agora percebo porque é que razão tens Johnny Walker no bar, é porque não vi frigorífico. Não vi esse tempo para cervejas por causa de sim, temperatura ambiente. mas ainda assim o frigorífico estaria para aí a 10 metros Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não há nada como esticar o braço. Era só percorrer o quintal, entrávamos Sim. logo nas portas da cozinha. Era literalmente tipo sair da garagem, andar 5 metros e estavas Essa garagem nós podemos em na Super cozinha. Surreal também é uma coisa assim. Mas eu não fui lá muitas vezes, mas todas as vezes que lá fui diverti-me muito. A Dora cozinhava um esparguete à bolonhesa para nós comíamos na própria Man Cave, lá numa mesinha no centro da garagem. Ok. Mas E sempre em horário de verão, porque em horário de inverno só se for jantar às 5 da Sim. tarde, não é? E era ótimo ficar lá a ouvir os discos do Gonçalo e a ler os cómics. Isso parece-me fantástico. E então isto tudo para nos situar no tempo. Então tu não muito depois disto, Sérgio, tu entras na faculdade e eu também não muito longe disto vou morar para Londres pela primeira vez. Há aqui começa a haver uma certa clivagem entre mim e o metal, que nasce de uma certa, eu acho que tu vais concordar comigo, uma certa crise de identidade que o próprio metal encara em meados dos anos 90, em que por um lado eu acho que talvez os músicos, isto não é generalizado, mas acaba por ser acaba por ocorrer em várias bandas daquelas que nós seguíamos, em que manifestamente pareceu que um dia acordaram e tipo, estou farto disto, estou farto de metal, vamos fazer outra coisa qualquer que não metal. E o que é que nós tivemos na altura, Sérgio? Tivemos os Paradise Lost a seguir uma sonoridade mais eletrónica, que começa no One Second, passa para o Host e segue no Believe in Nothing. Temos os Moonspell a seguir uma sonoridade mais industrial no Butterfly Effect. Temos os My Dying Bride também a seguir eles fazem um álbum puramente trip-hop. Como é que se chama o álbum? 34.788% complete. Exatamente.
ao mesmo tempo que na Noruega o black metal deixa de ser, não deixa, continua a ser aquele black metal tradicional, mas algumas das bandas emblemáticas do black metal cru viram-se também para sonoridades mais experimentais. Temos os Arturos com o Masquerade Infernal, temos os Ulver com o Themes from William Blake's The Marriage of Heaven and Hell, em que eles adaptam o livro do William Blake num CD duplo completamente experimental, onde raras guitarras distorcidas há e nunca são como eram as guitarradas de black metal do Ulver para este álbum. Temos os Dodheimsgard, os Satyricon também, que abraçam essa sonoridade mais eletrónica. Mais algum exemplo, Sérgio? Os próprios The Third and the Mortal também abandonam verdade. um bocadinho aquela raiz mais tradicional do gótico, de vocais femininos, e também começam a fazer música. E acho que também só existe no EP, no Sorrow e no Tears Lady Nurse, que foi uma banda que, por uma razão ou por outra, nos esquecemos de mencionar antes. Como os Theatre of Tragedy. Sim. E também os Gathering acabam por fugir um bocado à sonoridade mais metal que andavam a fazer. Não foi incomum este fenómeno nesta altura do tempo, o que fez com que eu eventualmente, e quanto mais nos aproximávamos da década de 2000, menos interesse tinha pelo metal. Nessa altura começaram a entrar coisas mais eletrónicas também na minha audição, e para aí talvez até 2003 eu creio que ainda fui seguindo algumas coisas, mas depois o metal para mim quase que desaparece das minhas audições, a não ser, claro está, eu sempre gostei de ouvir coisas clássicas, coisas que para esta altura já ouço há 30 ou 30 e tal anos, e que creio que sempre ouvirei. Mas eu deixei de ser aquele tipo que lia as Terrorizers ou que ia aos sites a descobrir as bandas novas, a saber quando é que saía um álbum novo. Deixei de acompanhar tanto, ou mesmo de todo. E tu viraste muito mais para o metal. Eu viro muito mais para o metal clássico, é verdade. É aí que, de facto, eu começo a conhecer os virtuosos da guitarra também, o Joe Satriani e o Steve Vai. Mas talvez o aspecto que no metal me interessou na altura tenha vindo por uma banda chamada Meshuggah, e que estava a trazer estruturas rítmicas muito invulgares, muito pesado. Há que dizer, os Meshuggah criam um género musical dentro de um subgénero do metal que se convencionou chamar djent. Essencialmente vinha de uma recusa de usarem os tempos binários ou quaternários habituais no rock e começarem a usar ritmos com tempos complicados. Odd time, não é? As guitarras extremamente down-tune, muito afinadas abaixo do normal, o que dava um tom quase de elástico, de corda de elástico às cordas da guitarra. E o som djent, que dá o nome ao subgénero, vem justamente do som que a guitarra fazia, esse djent, 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 dessa corda extremamente desafinada, muito molengona, mas
Daí para a frente eu já não conto mais a história do metal, até porque é proibido, não é? Nós passarmos Sim, muito sim. para lá do ano 2000. Eu estava aqui a E- tipo árbitro à espera do grande Mas o Gonçalo deixou-nos infração. deixou-nos aqui um ponto ótimo para nós continuarmos este episódio, que foi falar na revista Terrorizer. Sim. E isso faz-nos pensar que nós vivemos em anos pré-internet e que a maneira de nós vivermos Ai, é estas coisas implicava deslocações pela cidade, implicava ir às press centers comprar Era isso revistas. que eu isso que perguntar, ou seja, vamos dar um bocadinho ou seja, a cronologia da compra ou do consumo de metal, vamos dar um bocadinho como concluída, mas é preciso explicar um bocadinho esses hábitos de o que é que vocês faziam, ou seja, quando não estavam a ouvir metal, o que é que vocês faziam nesses tempos, ou seja, o Sérgio fala muito de várias viagens que vocês faziam por Lisboa, enquanto falavam de metal, em caminho de alguma loja, ou de algum local, ou até mesmo de idas a press centers a tentar procurar a última Terrorizer, ou a Terrorizer tinha o tal artigo sobre uma nova banda, ou esta banda, assim, sabe? E eu ia perguntar quais eram as lojas que acham que eram, não digas mais importantes, não digo, mas para vocês quais eram as lojas que eram aqueles locais habituais de compra de metal? Porque para mim, como não consumidor de metal, eu sabia as minhas lojas, Valentim de Carvalho, Virgin ou a Roma, a discoteca Roma, eram essas as minhas lojas, tirando todas as Valentinos de Carvalho, como já falei, dos centros comerciais. O que eram as lojas de metal e onde é que nós podíamos encontrar essas lojas de metal? Eu sei que havia uma no Recio, certo? Estou errado? Duas até. Duas. Sim. Eu no Recio, em contraparte, eu conhecia a Ilegal, que de música eletrónica, que ficava cá fora. E eu fui lá muitas vezes comprar t-shirts Ilegal porque estavam na moda, não é? Em 2003, 2004. Proibido. Sim, pronto, em 2002, 2003 comprar uma com azul fluorescente que adorava, e depois o Sérgio sabe perfeitamente nisso, que eu tenho um bocado de ar apesar de ter um ar limpinho, sou um porcalhão a comer, e então se chega com uma nódoa de gordura que nunca mais consegui tirar, e fiquei com muita pena ter estragado aquele t-shirt e passar tipo 3 meses e a ter comprado. Agora a pergunta é, quais eram as lojas, e vamos voltar outra vez ao metal, quais eram as lojas que vocês iam? Podemos começar pela Avenida Liberdade, não é? Que tinha muita coisa ou não? Okay. Vou começar do mais perto para o mais longe, certo? Diz lá, Gonçalo. Na Avenida da Liberdade, porque tínhamos o terminal, no centro comercial terminal, na estação. Da estação. Sim. Tu já consideras isso como a Avenida da Liberdade, sim. Então no Recio, no terminal de comboios de Recio, tínhamos não uma, mas duas das discotecas exclusivamente metal mais emblemáticas de Lisboa, que era a Charanga e a Torpedo. A Charanga era ambas eram pequeníssimas, aquilo eram discotecas que estavam apinhadas de CDs e na altura ainda se vendiam cassetes e vinil, e a Charanga eu não sei se vendia algum merchandising, mas certamente a Torpedo vendia, mas eles vendiam toda a variedade de metal, desde o metal tradicional ao death metal, ao thrash metal, passando por algum black metal. E já a Torpedo estava muito focado em coisas mais extremas, especialmente na onda do black metal, especialmente nas coisas mais underground. Era lá que encontravas aquelas bandas cujos nomes eram absolutamente impossíveis de não só de decifrar quando olhavas para o CD, mas pronunciar também era algo relativamente complicado. E depois não muito à frente disso, tínhamos também no centro comercial Xenon uma outra loja cujo nome escapa por completo, onde havia também bastante metal, mas aqui também mais generalizado. E nessas lojas, uma pergunta, havia, usando uma referência um bocado a ser mais pop, havia aquele género como há no High Fidelity no filme e no livro, não é? De teres lá tipo 2 ou 3 clerks e vir algum fosse mesmo daquele, não ouças isso é uma porcaria, vou-te mostrar o que é o verdadeiro metal, o verdadeiro poder do metal. Não tenho muito essa ideia, sabes? Na Charanga trabalhavam 2 tipos, um tipo moreno
e um tipo que ou era meio alourado, mas assim, tipo, já aquele louro mais escuro, ou então era um cabelo castanho muito claro. Que a primeira vez que eu vi, eu tipo tinha uma farta cabeleira e tinha uma certa parecência com um jogador de futebol da República Checa, que era o Poborski. Então, e nós sempre tratámos o Poborski. Esse tipo sempre foi o Poborski, percebes? Não foi, eu acho que nunca cheguei sequer a saber o nome dele. Não, o que é o mais cómico é que este nome Poborski é mais engraçado que eu sabia que é um jogador, mas já ouvi várias vezes a referência do Sérgio quando falava e eu ficar tipo, agora que vocês referem o nome é tipo, ok, agora já percebo a razão de chamar-se Poborski, porque eu lembro do Sérgio, estava lá o tipo, estava lá o Poborski, e tipo, mas calma lá, o que é que está aqui a passar? Mas era muito raro estes tipos de abrirem a boca, não é? Eu lembro-me de muito poucas interações com eles. Eu acho que eles estavam lá basicamente só para aceitar o teu dinheiro e provavelmente chegavam a casa e punham. Eu acho que talvez a figura mais conversadora até fosse no centro comercial Caleidoscópio, na loja Guardians of Metal. O da Torpedo, o Francisco, era um tipo que não só punha a falar contigo. Não estou a dizer que os outros da Charanga o fizessem, mas não eram tão comunicativos. Na Torpedo, eu acho que a Torpedo era de um casal, o tipo devia ser holandês e havia uma rapariga que ou seria espanhola ou italiana, uma coisa assim. Mas esses pessoalmente nunca tive assim muita interação com eles. Com o Francisco, que era um tipo, ele sempre foi, não faço ideia como é que ele seja hoje em dia, mas ainda tenho a memória dele até há uns 20 anos atrás. Era um tipo magríssimo, estás a ver, esquelético mesmo, que parecia que sabia tudo sobre black metal. E eu lembro-me que quando eu comecei a ouvir Samael, que foi o Blood Ritual, foi o primeiro álbum de Samael que eu conheci, e eu não fazia ideia que antes havia um álbum chamado Worship Him, e foi ele que me contou isso numa das minhas idas à Torpedo. Então este era um tipo que estava mais propenso a partilhar o seu conhecimento. O da Guardians of Metal, já uns anos mais à frente, sim, mas chamava-se Sérgio também, creio eu. Acho que sim. Porque a pergunta que eu ia fazer é, estamos numa altura, e o Sérgio bem referenciou, pré-internet, não é? Ou seja, a internet existia, mas nós não usávamos como hoje em dia usamos no seu dia-a-dia, e havia muito esta coisa do perguntar a um clerk, ou até conversa de clerk, e tu falavas isto nos episódios anteriores, seria eles um bocadinho de darem-te um bocadinho de, olha, ouve isto porque é parecido com isto, ou ouve esta banda porque ouve este álbum que saiu anterior, e é tão a Torpedo ainda existe já agora? Nenhuma delas existe já não há, acho que nem a Guardians of Metal já existe como loja fisicamente. Podem tentar ir, mas provavelmente pedem um Big Mac. A Torpedo ainda houve no Portugália, não é? No centro comercial Portugália. Pois é, se eu perguntar qual é que estava na Portugália, porque eu lembro-me de ir contigo a Portugália, acho que até chegaram a ter 2 lojas no Portugália, não era? Porque eu havia lá no piso de baixo uma só para discos usados, só para... Essa era Carbono. A Carbono, só material em segunda mão, lá em baixo. E a Carbono ainda existe? Sim, a Carbono ainda existe. Sim, a Carbono também era uma das discotecas onde tu podias encontrar metal. Mas encontravas muito mais do que metal também. Sim, ainda hoje encontras muito mais do que metal. Sim. Nós ainda chegámos também a ir ao Martim Muniz, ao Centro Comercial da Moraria, não era? Subíamos aquilo. Mas isso era a Torpedo. A Torpedo mudou-se para lá. E depois a Charanha mudou-se para a estação de metro do Marquês de Pombal, que foi onde tu foste à tal sessão de autógrafos com o Lang Suyar ainda, dos Municipal, por ocasião da reedição do Wolfart em Digipack. Talvez tenha sido das lojas aqui onde eu gastei mais dinheiro, porque era para mim fácil. Eu usava muito a estação de metro do Marquês de Pombal, da Rotunda na altura. E acima de tudo era uma loja bem organizada. Não era que a Charanga que nós conhecíamos originalmente não fosse, mas esta era um bocado mais expansiva
tinha uma vitrine maior onde eles tinham sempre as novidades expostas. Creio que talvez tenha sido lá onde eu adquiri o meu da Scanner Embrace, o Digipack que ali tens. Mas tu falaste em novidades e curiosamente as novidades levavam-nos muito mais à Feira da Ladra. Era isso que eu queria falar quando... Epá, que estranho. Epá, que estranho. Tipo, o sítio que eu ia mais duvidava que houvesse novidades é na Feira da Ladra. Mas a Feira da Ladra tinha 2, 3 indivíduos que vendiam tudo quanto era novidades do metal, ok? E quando eu digo novidades de metal, eram cenas que tinham mesmo acabadinho de sair. Sério? Às vezes eles tinham recebido na noite antes e de manhã, tipo às 5 da manhã já tinham lá. Ainda está quentinho. Praticamente, sim. E tu há bocado perguntaste se não havia pessoal na loja que te recomendava as cenas. Sim, recomendava, que falava, que às vezes duvidava da própria pessoa. Sim. Na Feira da Ladra havia uma dessas figuras emblemáticas que vendia CDs que tu sempre que eu lhe perguntava, imagina, ele tinha aquilo, eram filas e filas e filas de caixas compridíssimas, estás a ver, talvez mais compridas que uma long box de comics com CDs, percebes? Tudo organizado alfabeticamente. Tudo números, tudo. Mas uma grande parte eram números que tu nunca tinhas ouvido falar em tal coisa. Tu estavas ali à cata de uma coisa qualquer e tiravas um CD. Isto aqui, o que é que achas? O gajo ficava a olhar para aquilo. É muito fixe, é tipo Cradle. Dizem todos? Ele disse-me isso tantas vezes e eu sei que lhe comprei montes de coisas na mera base do é bué da ficha tipo Cradle. É tipo Cradle. E, acho que isso pode ser o nome do episódio quase. É bué da ficha Metal. tipo Cradle. É bué da ficha, é tipo Cradle. E pronto, não tínhamos exatamente um Jack Black a ditar-nos aquilo que deveria ser a nossa audição, mas tínhamos certamente um tipo um bocadinho mais orientado para o negócio, tipo, é muito bom, vais gostar, não sei o que, é tipo Cradle, experimenta. E nesse aspecto a experiência foi muito diferente dos cómics, porque nós com a malta dos cómics até nos entrosámos mesmo e havia vida social nas lojas de cómics, mas de facto nas lojas de metal não havia ao ponto que social. nós até pensámos uma vez uma brincadeira que podia haver uma série, quando começou a haver uma série que era o Comic Book Man, que era basicamente um reality show à volta de uma loja de cómics, e o Sérgio falámos, era fixe haver uma série tipo High Fidelity, mas numa loja de cómics, em que tens o gajo super entendido dos cómics, não é? Depois tens o tipo só quer fazer dinheiro, e ainda tens o manager que tem que aturar com as standing orders e por em diante, e tens o gajo que diz não compres isso é uma porcaria. Isto volta àquela opinião que eu tenho sobre o metaleiro. Nós somos os metaleiros é acima de tudo lobo solitário. Sim, eu estou a falar de cómics. Sim, mas mesmo na sua vida mais profissional, normalmente é um gajo que está muito na sua. Das lojas de metal que conheci, como vocês sabem, eu morei no estrangeiro durante algum tempo. Mesmo no estrangeiro, quando ia a lojas de metal, os tipos que eu encontrava por trás do balcão não eram particularmente expansivos. Às vezes eu entrava numa loja e eles, imagina, estavam atrás do balcão a ler qualquer coisa, levantavam os olhos e eu fazia tipo, acenava com a cabeça e o gajo continuava a ler e só ouvia a voz dele se eu me dirigisse ao balcão e fosse pagar qualquer coisa. Ao dinheiro, exatamente. Mas não sei, é capaz de fazer parte da natureza. Então, e um bocadinho num tom um bocadinho de conclusão a nível de compras, porque nós falámos, vocês compraram tudo e mais alguma coisa. Eu sei que tu, Gonçalo, tiveste um shopping spree a nível de metal fantástico, o Sérgio, a mesma coisa. Mas a minha pergunta é, a nível de metal, estamos a falar de tudo à volta do metal, ou de simbologia à volta do metal, compras que para vocês foram importantes e que delinearam
a vosso... O Duarte está-se a fazer de desenho. sons porque ele sabe o que é que está aqui em cima da É verdade, da é mesa. assim, eu sei que está aqui em cima deles. Esta mesa está, novamente, mais uma vez, pejada não tão pejada como no episódio anterior, mas está aqui algum material interessante aqui em cima da mesa. Não só CDs, que o E Sérgio é um material, trazer. curiosamente, junta o metal com as lojas de cómics, porque estão aqui vários livros em cima da nossa mesa. E eu trouxe estes livros porque o Gonçalo, no último episódio, fez muito bem em lembrar-se que parte importante da nossa maneira de consumir os álbuns era através dos booklets. Raramente nós ouvíamos estas coisas sem as letras à nossa frente. E os booklets de Cradle costumavam vir com muitos inserts de citações, que podia ser do Percy Shelley, do Nietzsche, do Marquês de Sade. E estas coisas levavam-nos às livrarias. Já falámos aqui, está aqui em cima, o John Milton, o Paradise Lost de John Milton, que era um dos livros que eu habitualmente via nas mãos do Gonçalo quando o conheci no Rainha Dona Leonor. Está também aqui em cima o The Books of Magic, um livro escrito pelo Neil Gaiman. Para muita gente, e acho que se calhar para mim e para o Gonçalo, uma das obras do Neil Gaiman que nós mais gostamos. Sem dúvida. Ainda hoje. Ilustrado por várias mãos, o John Bolton, Charles Vess, sim, Scott Hampton e Paul Johnson, sim. E ao lado de livros como o Voice of the Fire, o primeiro romance do Alan Moore, está também a Bíblia Satânica do Anton Szandor Lavey, da Satanic Bible, numa daquelas edições manhosas de paperback da Avon Books, que publicava True Crime e livros chocantes, mas também publicava o Anton Lavey. Nesta coleção estava o The Satanic Witch, o The Satanic Rituals, e isto foi comprado numa loja de cómics, não foi? Nós contámos aqui. Foi na Mongorete, sim. Pá, Sérgio, eu gostava que nós conseguíssemos dedicar aqui uma parte também a uma figura que está presente em tudo isto. Boa. É ubíqua, que é o Nuno. Vocês especialmente já falaram sobre o Nuno antes, e pá, eu não creio que seja muito fácil fazer justiça ao Nuno nos poucos minutos que ainda nos restarão. Talvez o Nuno possa aparecer em futuros episódios, ou talvez mesmo em pessoa. Seja ou virtualmente, pode ser que consigamos combinar qualquer coisa com ele, seria interessante ouvi-lo, mas o Nuno esteve presente nestes momentos todos, e sabes que para mim é impossível eu não olhar para Cradle of Filth, para este da Secondary Embrace, e não pensar em idas à barata para comprar Penguin Popular Classics e trazer de lá, sei lá, livros do Sheridan Le Fanu e desses escritores, o M.R. James, e esses escritores do gótico romântico, sim. E com o Nuno houve muita. O Nuno tinha uma coisa, tinha uma coisa que eu acho que se calhar nós na altura não conseguimos apreciar tão bem, mas o Nuno era um tipo que nos desafiava, percebes? Eu acho que o Nuno obrigava-nos sempre a pensar um bocadinho mais profundamente nas coisas, e a querer pesquisar mais as coisas. Ele tinha a capacidade de olhar para as coisas e entender que isto não são necessariamente apenas palavras ou poemas. Há aqui inspirações, há aqui influências, e ele mais facilmente foi à procura delas do que propriamente eu teria ido, e eu hoje em dia dou muito valor a isso no Nuno, porque depois fez com que eu também quisesse pesquisar todas essas coisas. Sim, o Nuno, isto será mais útil para quem já segue o segundo trabalho de Hércules há alguns episódios. Podemos fazer uma apresentação. O Nuno é o mesmo Nuno a que eu e o Duarte nos referimos como sendo o bully mais perigoso do Estado de Alvalade. Mais perigoso, entre aspas. Mas perigoso para nós os dois. Para nós os dois. Porque, sim. Que escrevia as cartas assinadas como legionário, que ameaçava o Duarte de lhe rebentar
o apartamento com pólvora na fechadura, Exato. que seria acionada no momento em que a chave friccionasse a pólvora e rebentava com aquilo tudo. Mas que depois se tornou um bom amigo meu e do Gonçalo, e que é um verdadeiro original. O Nuno é um original tout court. Ele põe originalidade e idiosincrasia e personalidade em tudo o que faz, tudo. De uma corrida no Inatel, no 1º de Maio, um pequeno jogging com o Nuno, não é só um jogging. Implicava rituais como deixar uma moeda de 2.500 enterrada a algures no estádio, por exemplo. Porque a entrada era 37 escudos e 500 e davam-nos o troco uma moeda de 2.500 e tínhamos que enterrar a moedinha antes de começarmos a correr e antes de começarmos a correr mesmo ele tinha aquele hábito gentleman start your engines e sim, pá, havia coisas muito idiosincráticas do Nuno. Temos mesmo de fazer o Nuno ao programa. O Nuno é daquelas figuras que é totalmente impermeável à influência externa. Ele é o Nuno desde que eu o conheci até ao último dia em que falei com ele. Ele desenha com a mesma idiosincrasia e personalidade que desenhava quando nós tínhamos 10 anos. E vamos é como se ele tivesse nascido pronto. A gente vai esticar só por um bocadinho e quer que vocês digam os vossos final... o que vocês possam acrescentar extra da conversa toda sobre o metal. O que é que vocês podem acrescentar? Tem alguma coisa que queiram acrescentar mais? Só para dar aquele remate final. Eu, da minha parte, a única coisa que posso dizer é que só voltei a prestar uma certa atenção ao metal nestes anos mais recentes e é numa vertente completamente diferente daquela que nós começámos a ouvir nos anos 90. Eu hoje em dia tudo o que ouço de metal é mais na onda do post-metal e do post-rock e coisas afim do género e pá, eu tenho a ideia que cada vez existem mais bandas de metal, cada vez existem mais projetos de qualidade até, porque hoje em dia parece-me ser muito, muito mais fácil tu fazeres as coisas tu mesmo com a qualidade de um estúdio. Mas pá, eu pessoalmente já não tenho grande paciência para estar a descobrir. E tu, Sérgio? Eu diria talvez que do metal me ficou uma lição filosófica muito importante, que tem justamente que ver com o encanto pelo satanismo que o metal tinha e que toda aquela geração dos anos 90 tinha, e que é uma simpatia pelo adversarial, o Satã como o adversário. Exato. E tu e eu, Duarte, em particular, que vínhamos até do meio social até um bocadinho conservador e até medroso em relação a estes temas. Isto para mim foi ótimo no sentido de abrir o pensamento ao lado negro, ao lado plutónico, ao lado adversarial da nossa cultura e de reconhecer a maravilha que é a cultura cristã, no sentido em que é das poucas culturas filosóficas e religiosas que permitiu o adversário, que permitiu o inimigo, que permitiu a convivência com o Paradise Lost do John Milton, com o Marriage of Heaven and Hell do William Blake, com o black metal da Noruega, não é assim tão vulgar tu encontrares numa cultura religiosa esta facilidade de te dares com o lado negro, com o lado adversarial e de aprenderes a incluir na tua vida também uma simpatia pelo inimigo, uma simpatia pela opinião contrária à tua, uma simpatia por algo que é perigoso, que é diferente do que tu queres, mas que te abre imensamente o pensamento. Ok. eu estou-me aqui a rir porque eu estou a pensar, e agora é a minha vez de falar, e eu acho que vou cortar para tu seres a última parte, porque disseste de uma maneira super poética. E eu ia dizer uma barbaridade de dizer tipo, para mim o metal não é tão assustador como era quando tinha 16 anos. Porque é engraçado ouvir os dois a falar. Estava a ser o programa que eu tive. Este metal tive menos participação e esta menos participação estava aqui a fazer só de árbitro. Não, vamos parar com isto. E é engraçado vendo fora, sobretudo o Sérgio, conheço o Sérgio há muito tempo, e nós falamos de tudo, mas nunca falámos tanto de metal como eu ouvi agora neste momento. E nós muitas vezes íamos jantar os três, mas ouvi muitas vezes o Sérgio a falar contigo, com o Gonçalo,
Sobre os últimos álbuns, e o Gonçalo a mesma coisa, já que tu eras o grande discógrafo do grupo, não é? Falavas sempre o que estava a ser, o que tinhas adquirido, se o Sérgio já tinha ouvido falar desta nova banda, se já tinha ouvido falar desta música, e eu sempre tive um bocadinho à parte, da mesma maneira como tive à parte e um bocado de ausência nestes programas, porque o interessante aqui até foi de ver todo este crescimento e conhecer um bocadinho mais da história do metal e perceber até muitas vezes onde é que o metal, como é que o Sérgio influencia-se no metal. Ou seja, eu parece que estava a ter um pequeno companion de ver em que ponto é que fez o Sérgio fascinar-se do metal, não é? Eu agora percebo mais a razão de tu gostares do metal do que tinha na altura. Para mim, o teu fascínio do metal era ok, eu ouvi este álbum e passei a adorar, ou o vampirismo, ou o satanismo, ou um texto do Milton, ou um texto do Byron. E agora percebo muito mais o teu gosto pelo metal e percebo quase aquele, já falei no episódio anterior um bocado do Missing Link, não é? O teu gosto até mais pelas tradições musicais, não é? As influências muçulmanas, as influências da música islâmica, da música tradicional portuguesa ou brasileira. E é engraçado ver no meu ponto, de ver este crescimento do metal. E eu vim de uma família que não era profundamente religiosa, não é profundamente conservadora, era apenas uma família tipicamente portuguesa, crente católica, e eu sempre tive um bocadinho este receio de entrar no metal. Lembro a primeira vez que tu chegas a tua casa e tu tinhas a Bíblia Satânica com um bocado daquela de conseguir adquirir a famosa Bíblia Satânica, e eu pensar que seria uma coisa cheia de rituais e o Sérgio iria aparecer com animais mortos debaixo da cama, coisa assim do género. E o Sérgio começa-me a explicar um bocadinho como o Sérgio faz, e o Sérgio tem esta delicadeza fantástica de ter o cuidado de saber o que me poderia deixar mais desconfortável, não é? E fazer uma leitura e fazer uma apresentação de uma maneira mais simpática e mais calma, e apresentar um bocado a Bíblia Satânica de uma maneira de isto é mais para as pessoas acreditarem nelas próprias, sem ter um fundamento puramente religioso, é acreditarem que não há, ou seja, não numa força superior, mas sim na capacidade deles conseguirem fazer as coisas por elas próprias. E isso mudou muito a minha perspectiva, e é engraçado que todo o meu crescimento do metal, que não perceber toda aquela musicalidade agressiva, e é aquilo que tu só falavas bem, Gonçalo, no momento em que a pessoa começa a perceber os pontos onde aquilo faz sentido, aquilo faz a ligação, tudo ganha uma conotação totalmente diferente, a música ganha outra versatilidade, outra na maneira como nos toca-nos de maneira diferente. E foi isso que aconteceu comigo com o metal. Eu hoje em dia ouço com muito mais facilidade metal do que ouvia com 16 anos. Mas também estamos a falar que já passaram mais de quase 20 anos, mas mesmo quando estava na faculdade, o metal já era muito fácil de adquirir, porque, mais uma vez, o Sérgio tinha aquela delicadeza de pegar no álbum de Cradle ou pegar no álbum de Burzum e saber fazer uma curadoria de talvez estas 12 músicas não são as melhores para o Bart, mas esta 13ª toca no sítio certo, por isso eu vou passar aqui por baixo e ele vai entrar aos poucos e poucos. Não é? Usando a expressão do Gonçalo, tu eras um modeler com pequenas doses. Toma lá aqui uma dosezinha mais pequenina e mais simpática para aguentares, não é? E, como digo, o metal entrou no meu coração sem ficar assim tão negro. Acho que a melhor maneira de acabarmos o Hércules, antes de lhe darmos algum descanso, será relembrar a catchphrase do Hammerfall, a metal heart is hard to tear apart. Muito bem. E agora sim, vamos dar descanso ao Hércules. Sigam-nos no Instagram, @o segundo trabalho de Hércules, e nas principais plataformas de podcast, e até para a semana. E antes disso, por favor, passem os links a todos os amigos e familiares. Sim. Senão o Sérgio lança um feitiço contra vocês. Lembra-se, ele leu a Bíblia Satânica. Metal! Então, até uma próxima.